Boa noite, meu povo. Vamos lá, mais animado. A gente acabou de sair de um congresso da juventude, todo mundo animado, teve astronauta, teve nave descendo, teve um monte de coisa. Então eu espero que você tenha um pouco mais de animação. Vamos lá, de novo. Boa noite, povo de Deus. Agora sim. Gente, com muita felicidade que eu tô aqui em cima falando de Deus, porque eu entendo que Ele transformou a minha vida, Ele me chamou. Eita! Ele é a razão, o motivo da minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Então é muito bom poder estar compartilhando da palavra de Deus aqui essa noite. E o tema, se não todos, eu acho que quase todo mundo sabe. Tá ali o pessoal do Data Show, Pedrinho, já manda ali a arte maneirona. Cadê? Vamos lá. Antes que o Pedrinho coloque a arte ali, já vou adiantar para vocês. Não sei quantos viram, não sei quantos compartilharam, não sei quantos aí deram aquele like maroto no tema da pregação de hoje, mas só que hoje a gente vai falar sobre ostentação. Não, completa não, irmão, a gente está dentro da igreja. Está dentro da igreja, pode cantar não. Mas, o que acontece? Quando você viu ali ostentação fora do normal, eu aposto que você já deve ter completado ali na letrinha. Você já deve ter pensado naquele nosso irmão que foi para a glória, para o Senhor, o Levita MC da Leste, né? O nosso irmão querido que, em um de seus hinos, ele teve uma letra que ele colocou assim: ostentação fora do normal. Quem tem ostenta, quem não tem, passa mal. Olha só que coisa profunda. Olha só que negócio legal para a gente trabalhar aqui. Mas o negócio é o seguinte, cara. Ostentação. Geralmente, quando você pensa em ostentação, já vem na nossa mente aquele negócio do dinheiro, né? Ostentar. Ostentar o quê? Ostentar dinheiro. Só que existe vários tipos de ostentação. Tem gente que ostenta várias coisas diferentes. Por exemplo, tem nosso amigo Bigode ali. Bigode, ele ostenta feiura por aí. Beleza, vamos lá. Bigode, ele ostenta beleza por aí. Ele encanta a nossa igreja. A gente tem pessoa que ostenta dinheiro, tem gente que ostenta carro, tem gente que ostenta bem, tem gente que ostenta um monte de coisa. Mas só que, como eu disse, tem todas essas divisões aí. E eu fui procurar no dicionário o que significa esse negócio de ostentação. E ele me deu uma definição muito interessante, que diz assim: a ostentação é o ato de, com muito excesso e orgulho, exibir realizações, posses ou habilidades de si próprio, com vaidade e pompa, não sei o que é pompa, bens, direitos ou outra propriedade, normalmente fazendo referência à necessidade de mostrar luxo ou riqueza. Bom, não é novidade para ninguém que a gente vive em uma sociedade que é cercada de ostentação por aí. Vou te dar um exemplo. Tudo que a gente vai fazer hoje em dia, tudo que a gente vai praticar, vai ver um filme, vai ver um vídeo, vai falar com alguém, você vai ter uma referência na mídia, vai ter alguém ostentando. Vou te dar um exemplo. O cara quer assistir futebol. Qual é a nossa maior referência no futebol aqui nacional atualmente? Não, referência, jogador, o cara que bate bola assim igual eu, o cara que é bom mesmo. Não, nacional aqui, ó, o nosso maior jogador, nossa maior jogadora nacional, quem? Gabigol. Vamos lá. É o Neymar, meu povo, que isso? É o Neymar, cara. Neymar, pensa no Neymar. Ó, o cara tá lá, ó, maluco, o cara mora em Paris. O cara tem dinheiro a balde, o cara joga ali no clube, é claque do clube dele, camisa 10 da seleção, o cara está ostentando dinheiro a todo momento. Está a todo momento ali ostentando dinheiro. A gente tem pessoa também, tem referência, tem gente que ostenta bens. Vou te dar um exemplo aí. Exemplo. Isso que eu ia falar, pode deixar, eu estou guardando ele para daqui a pouco. Por exemplo, as meninas, vamos dizer assim, as meninas, tá lá mexendo no Instagram, que lindo, cadê a Tafinha? Tafinha tá aí? Não, deixa eu ver quem é que vai casar aqui também, alguém que tá noivo, alguma coisa, a Tafinha tá aqui, aí eu fico imaginando a Tafinha lá, tá mexendo no Instagram, tá fazendo aquele negócio, aí segue aquelas páginas, Discovery, como construir sua casa, sei lá o quê,
Aí ela vê, aí ela entra lá e consulta o Pinterest, né? Fica vendo aquelas casas, chega, ai, Arthur, eu quero isso aqui, pá. Arthur bota a mão na cabeça, misericórdia, mulher, isso aqui é muito caro, sei lá o quê, tá doido, trabalho no exército, rapaz. Mas, pô, fica imaginando comigo, cara. Tem gente que ostenta um monte de coisa, tem gente que ostenta status, ostenta fama, por exemplo. Vamos continuar no exemplo das meninas aqui. Qual menina aqui, adolescente, já não sonha em ser blogueirinha? Tem aqueles recebidos do dia. Olá, meninas! Sei lá o quê. Tem ela aí, ó, Laís. Você é blogueirinha, sim. Laís, a gente tem a Muniz aí, ó. Tem um monte de gente. Camila é blogueirinha. A Bia, cara, ela ostenta toda semana. Se você vê o status da Bia, o Instagram da Bia, ela tá toda semana no McDonald's, cara. Toda semana com Big Mac lá. E aí, cara, a gente vê, tem vários tipos de ostentação. Mas só que a gente pode ver que a gente está numa sociedade que ela vai nos empurrar cada vez mais para isso. A gente tem pessoas que têm a necessidade de se afundar no consumismo. O que é isso? Elas precisam ter para poder viver. E não é assim que a gente aprende com a Bíblia. A gente aprende na Bíblia que a nossa necessidade maior para a nossa vivência é a gente ter a presença de Deus na nossa vida. Mas só que a cada coisa que você vai fazer, cada passo que você vai dar, você se sente a forçar a adquirir alguma coisa, se sente forçado a adquirir alguma coisa. Por exemplo, a gente teve o pastor Amadeu Vieira aqui, que estava no sábado. Quem não veio, perdeu, porque o culto foi uma bênção, faltou luz, faltou som, faltou energia, faltou tudo, mas só que tem uma coisa que não faltou, foi a presença de Deus aqui nesse lugar. Se você não veio, você perdeu. Pastor Amadeu, ele nos deu o seguinte exemplo. Ele foi lá, queria comprar o celular maneirinho dele, só que quando ele acabou de comprar o celular, já tinha lançado o outro. Quando ele comprou aquele outro que ele queria, que lançou de novo, já tinha lançado o outro. E a mesma coisa foi com o carro. E aí eu fico imaginando, cara, quanta coisa que acaba lançando, quanta coisa que está aí no mercado que a gente quer, mas só que a gente fica triste que não consegue ter aquele negócio. Cidadão de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, pobre, pé rapado. A gente não é igual o Pedro Vargas, por exemplo, que tem uma mansão, que tem ali, né, um campo de futebol dentro de casa. A gente não é igual essa galera aí. Então a gente fica ali abismado, querendo consumir as coisas. A gente fica querendo ter as coisas. Mas só que a gente sabe que não é assim que funciona. Mas, vou te dar outro exemplo aqui, ó. A gente não precisa de ter tudo isso, mas só que você pode estar se perguntando. Pô, então quer dizer o quê? Que eu não tenho que buscar minhas coisas? Eu não tenho que batalhar para ter minhas coisas? Não tenho que estudar? Eu não tenho que buscar conquistar meus sonhos? Não, diferente disso. Eu quero te dizer uma coisa. Se você colocar isso como seu foco principal, se você colocar ter as coisas como como o que move a sua vida, somente isso que move a sua vida, você só vai viver se ter alguma coisa, você vai acabar decepcionado, você vai acabar frustrado. A gente tem aí na nossa sociedade a depressão, por exemplo. Quantas pessoas que você conhece que já deve ter sofrido com esse mal, por exemplo? Quantas pessoas que você conhece que já deve ter passado por um problema, deve estar passando por um problema, deve estar triste, abalado, deprimido, porque queria muito uma coisa, mas só que acabou não ganhando essa coisa, não conseguiu conquistar essa coisa. Seja essa coisa bem, seja essa coisa status, seja essa coisa fama, seja uma desilusão amorosa, não sei, qualquer coisa. O fato é, quando as pessoas esperam demais algo e elas não conseguem, elas acabam ficando deprimidas. Por quê? Porque elas esperam coisas de pessoas, esperam coisas de objetos, esperam coisas de lugares. E quando a gente coloca a nossa confiança em qualquer outro lugar que não seja Jesus, a gente vai acabar se decepcionando. A gente vai acabar ficando triste, vai acabar ficando deprimido e vai acontecer um monte de coisa ruim que você não quer que aconteça com a sua vida. Mas, Mateus, você está falando para mim que dinheiro é uma coisa ruim? Não, cara. Dinheiro é uma coisa muito boa. Dinheiro é uma coisa legal. Eu gosto de dinheiro. Se você não gostar de dinheiro, já pode aí me dar um pouquinho, pode dar um pouquinho ali para o pastor que está querendo também. Tem um monte de gente querendo dinheiro aí. Dinheiro é uma coisa boa. Mas aí eu já ouvi um monte de gente falando assim também. Pô, Mateus, dinheiro é uma coisa ruim sim, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a origem de todos os males. Aí eu, tá bom, então vamos para a Bíblia ver esse negócio. Lá
em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, se você puder abrir sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Estou vendo muita Bíblia sendo folheada ainda. 1 Timóteo 6, 10. Ó, vou ler, hein? E vai dizer assim, ó. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O texto vai dizer o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é ruim, o dinheiro é bom. Mas se você amar o dinheiro mais do que seu próprio Deus, se você amar o dinheiro mais que sua própria família, se você amar o dinheiro mais do que o seu relacionamento com Deus, se você amar o dinheiro mais do que a sua igreja, meu amigo, o negócio vai dar muito errado. O negócio vai dar errado. Assim como se você amar o seu emprego mais do que a Deus. Assim como se você amar o seu jogo mais do que a sua família. Assim como se você amar qualquer coisa a mais do que a Deus, você vai ficar muito decepcionado. Você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Por quê? A gente coloca a expectativa muito em cima com aquilo que não merece tanta expectativa. Mas aí, meu amigo, vou te dizer uma coisa. É possível sim você ter muitas coisas boas e ser uma pessoa de Deus. Você colocando essa escala de prioridade aí, tudo legal, vai dar tudo certo. Mas aí eu queria trazer um pouco para a Bíblia. Bíblia. Vamos lá, Bíblia. Por quê? A gente é crente e tudo que a gente vai falar está relacionado à Bíblia. E aí, eu queria te apresentar a história de um cara que talvez você já conheça, mas eu queria te mostrar outro ponto de vista desse cara. E é o seguinte, a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 1. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala de riqueza e a gente fala de Bíblia, qual o personagem que vem à sua cabeça? Irmã Lúcia, quando fala de dinheiro e quando fala de Bíblia, da palavra do Senhor, quem vem à sua cabeça? Jó. Ó, a irmã Lúcia vem à cabeça dela, Jó. Muniz, quem você pensa? Vamos lá. Salomão? Beleza. Jonathan, quem você pensa quando fala de dinheiro e Bíblia? Tem que ler a Bíblia, né, amiguinho? Vamos lá, Romo. Quem você pensa, Romo? Jovem rico? Bom. Ó, o Igor eu acho que vai matar de primeiro. Tu, Igor? Jovem rico? Jovem rico. Jovem rico. Tá, vamos lá. O Pedrinho acertou. Pedrinho. Tá doido, Pedrinho? Pedro acertou, cara. A gente vai falar de Salomão hoje. É o seguinte, você que abriu aí a sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 1, eu quero que você deixe ela bem abertinha aí, bonitinho, tudo legal. E a gente vai falar aqui sobre o tal do Salomão. O negócio é o seguinte, Salomão, para quem não sabe, ele foi um grande rei de Israel. Ele é conhecido pela sua grande riqueza e sua imensa sabedoria. Salomão, ele era filho de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Davi, o maior rei que tem em Israel. Um dos nomes mais colocados aí no povo brasileiro. Davi foi, sem dúvida nenhuma, um dos caras mais fantásticos que a gente vai ver na Bíblia. Mas aí, a gente sabe que Davi, ele era um cara um tanto que vacilão, velho. Ele era assim, igual eu e você. Ele era um homem de Deus, mas ele era vacilão. Certa vez, Davi estava lá no palácio dele, estava tranquilo, estava vendo a luz lá do luar. E aí, em cima do palácio, na varanda lá, ele olha, tem uma bela moça se banhando, nua. É a tal da Batseba, Jezabel purinha na vida daquele homem, né? Ele viu aquela mulher lá se banhando e ele falou, é aquela ali que eu quero. Mas aí, a tal da Batseba tinha um pequeno impasse. Batseba, cara,
ela era casada com Urias, que era o chefe lá, um dos caras, um braço forte da guarda de Davi. Aquele guerreiro mesmo brabo, aquele cara que topava ir para qualquer batalha. Mas só que Davi já estava ali como? Já querendo Batseba. E ele sabia que ela era mulher de Urias. Mas aí, Davi fez um monte, fez de tudo, aprontou todas com Urias. Mandou o cara ficar na linha de frente lá para poder morrer. Ele acabou engravidando a Batseba. Tentou fazer um monte de coisa para poder tirar ela de Urias. E ele conseguiu. Acabou matando o tal do Urias. E acabou ficando com Batseba. Aí, desse relacionamento que ele teve com Batseba, acabou nascendo o tal do Salomão. E Davi ele tinha feito essa promessa a Salomão e a Batseba, que Salomão ele seria o herdeiro do trono de Davi, que seria aquele que ia suceder o tão esperado, o tão grandioso trono de Israel. Salomão, ele nasceu, passou todos esses anos, Davi foi o rei tão grande do jeito que ele foi, e acabou que Davi já estava ali velhinho, já estava morrendo, e aí começa a gerar aquelas brigas na família, né, para saber quem vai ficar com a posse do trono. É igual acontece com o Rei Leão, né, que queria o Scar lá, é Scar que fala? Scar lá, que queria o Scar lá pegar o trono lá do qual é o nome daquele verão velho? Do Mufasa, do Mufasa, esse negócio. É igual acontece aí com a sua família, que você deve ter os tios lá brigando pelo terreno da avó, esses negócios que toda família tradicional tem, está presente toda a família brasileira. E aí estava nessa mesma guerra, a Guerra dos Tronos. Não era Game of Thrones não, mas era a Guerra dos Tronos. Inclusive, só uma dica aqui, você que fica vendo essas séries aí, Game of Thrones, Vikings, e fala, pô, a Bíblia é chata. Meu amigo, se tu nunca leu a Bíblia, vai ler agora. Eu te garanto que tu vai ter muito mais emoção do que qualquer série, qualquer enredo fictício, qualquer coisa. A Bíblia, ela é top, cada história é top, você não vai se arrepender. Dá de 10 em qualquer série dessas aí. E aí, beleza. Davi estava ali no leito de morte. E chega o irmão zoiudo de Salomão. Era o tal do Adonias. O Adonias falou o seguinte, quer saber? Meu pai está morrendo, não vai ver nada, esse trono vai ser meu. Quem vai ser o rei de Israel vai ser eu. Que mané Salomão o quê, rapaz? Eu que vou ser o rei de Israel. E lá vai Adonias. Ele arruma uma treta dele lá, fecha com a galera dele lá, arruma os esquemas, tenta dar um impeachment no Davi, lá no Salomão. E beleza. Acaba que Salomão conta lá para Davi, na verdade Batseba conta para Davi. E, no final das contas, Salomão vira rei, mata Adonias e tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Salomão é o rei de Israel. Davi morreu, Salomão é o rei de Israel. Isso é o resumo de 1 Reis, no capítulo 1. Vai acontecer isso daí, em 1 Reis, capítulo 1. Só que, lá no capítulo 3, eu quero pedir que você vá para o capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3. Salomão estava reinando de boa, estava tranquilão, existindo. Até que ele vai apresentar sacrifício a Deus. Ele vai apresentar um sacrifício ao Senhor. E nisso que ele está ali, tendo o momento dele com Deus, o Senhor vem diretamente a ele e fala com ele em sonho. E a gente vai ler isso daqui agora. A partir, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 5. Vamos começar do versículo 5 e até o 13. E assim diz: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Repara que Salomão ele é jovem, ele acabou de assumir um trono, ele acabou de sair assumir uma das maiores potências da época, um dos maiores reinados da época, e ele é um jovem, cara, ele está perdido, ele não sabe o que ele vai fazer.
E aí, no versículo 8, ele continua: teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Repara, Deus ele chegou para Salomão e falou o seguinte: olha só, o teu pai, Davi, ele era um cara gente boa. Ele era vacilão, mas só que ele era um homem segundo o meu coração. Eu amava o teu pai. E em memória a ele, você pode me pedir o que você quiser. O que você quiser, pode me pedir que eu vou te dar. O que você quiser, meu amigo. O que você quiser. Imagina, já vai pensando aí, se Deus faz deixa essa possibilidade para você. E aí vai continuar no versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Imagina, cara. Tá ali Salomão diante de Deus. Deus, ele chega igual o bicho lá azul lá do Aladim. Qual o nome daquele bicho também? É o gênio. Não tem nome, não? É gênio só? Tá, o gênio lá, o gênio azulzão lá. É, o gênio da lâmpada. Aí chega lá. Imagina, cara, Deus, ele chega pra você, só que dessa vez não é o gênio do Aladim. Porque o gênio do Aladim é um cara limitado, velho. Ele é um bananada aí qualquer. O Deus que criou os céus e a terra, aquele que é poderoso para fazer qualquer coisa, aquele que é o cara, ele é o teu pai, ele é o criador de tudo, ele criou esse mundo, ele criou tudo, meu filho. Ele criou tudo. Ele chega para você e fala o seguinte: pode me pedir qualquer coisa, pode me te pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Qualquer coisa que eu vou te dar. Fica imaginando você aí, cara. O que você ia pedir? O que você ia pedir, Pedro? Seja sincero, se tu está na condição de Salomão, o que você ia pedir? Boa pergunta. Vamos lá, vamos ver com a galera aqui. Tu, Bigode, o que tu ia pedir, cara? Imagina, você pode tudo, cara. Já pediu a Letícia, né? Tô ligado. Acabou, meu. Tua cota foi esgotada. Deus já foi muito misericordioso com a tua vida. E tu, Enzo? Imagina, cara. Deus, ele fala o seguinte para você: pode me pedir qualquer coisa. O que você pede? Qualquer coisa, imagina, qualquer coisa. Para ir pro céu logo? Boa. Bate palma aí pro pedido do Enzo, cara. Muito bom. Cara, Deus, ele chegou para Salomão e falou: você pode me pedir qualquer coisa. Cara, eu fico imaginando, cara, se é com a gente. E tipo, eu fico imaginando na nossa mentalidade pequena, a gente pediria qualquer coisa fútil, material. Mas só que Salomão, ele chegou para Deus e falou o seguinte: esse reino é muito grande. Ele reconheceu que ele era incapaz de governar um reino tão grande, um reino tão numeroso. Ele era incapaz de suprir sozinho o reinado e o legado do pai dele. Ele reconheceu que ele era pequeno. E ele tomou uma atitude que a gente tem que tomar todos os dias da nossa vida. A gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós não somos ninguém. O primeiro passo para você conseguir coisas grandiosas é reconhecer que você precisa de Deus. Ninguém, nunca, jamais chega a nenhum lugar sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, cara. Você vai precisar de alguém. Você vai precisar de alguém em algum momento e principalmente você vai precisar de Deus. Eu vejo ali, o caso do seu Adelson ali e da dona Sônia. Ó, experiente, casal experiente, que conquistou muita coisa na vida. E eu fico imaginando, para eles terem conquistado muitas coisas, que eu falo bagagem espiritual, eu falo também de uma condição boa, eu falo de tudo. Eu fico imaginando que eles tiveram que depender de Deus primeiramente e depender um do outro. Um casal que está ali até hoje, quantos anos, seu Adelson?
9,5? 40? Não, 9,5 é o quê? Hã? Que isso? 4,5 aí, ó. 46 anos, meu. 46 anos de casado, não é pra pouco, não. É pra pouca gente. 46 anos de casado. Eles têm aí uma família linda, tem aí, ó, um neto que serve na casa de Deus. Bonito caramba, rapaz. Doido. Eles tiveram que depender de Deus. E tiveram que ter ajuda de muitas pessoas. Eu me lembro que o pastor Johnny, quando ele esteve aqui, domingo de manhã, ele falou que a gente precisa ser uma igreja de pais espirituais e filhos espirituais. De que um queira ver o sucesso do outro maior. E não criar esse espírito competitivo. Mas para isso você precisa reconhecer de que você não é ninguém. Que você não é nada. E que você precisa. E que você é totalmente dependente do Senhor. Você é um ser limitado. Que precisa e depende de um Deus ilimitado. E aí, Salomão ele faz esse pedido. E Deus pensa o seguinte, quer saber? Tu quer sabedoria para governar o reino? Gostei, cara. Gostei do que você pediu. Então vou te dar isso e muito mais. Além de ter dado sabedoria, a Bíblia diz que na terra não houve ninguém tão sábio como Salomão para poder governar essas coisas. Não houve ninguém tão rico como Salomão. Por quê? Porque a mão de Deus abençoou ele ali. Deus ele chegou junto e deu tudo isso. Por conta de um pedido sábio. A Bíblia vai dizer, ela vai deixar muito claro para a gente. Às vezes a gente fica se perguntando, pô, quer saber, Mateus? Lacerda. Eu estou aqui na maior prova, estou aqui na maior luta. Você não sabe o quanto eu tenho pedido a Deus por algo. Você não sabe o quanto eu tenho pedido a Deus para poder passar naquele concurso. Você não sabe o quanto eu tenho pedido a Deus para o meu pai e a minha mãe pararem de brigar. Você não sabe o quanto eu tenho pedido a Deus para que eu possa ter uma vida de intimidade com Ele. Você não sabe o quanto eu tenho pedido a Deus para chegar logo a varão na minha vida. Tem gente aí que está complicada a situação, meu cara. Tem que pedir a Deus mesmo, tem que pedir a Deus, isso aí. Deus ele vai enviar. Às vezes, aí você pode ficar se perguntando, poxa, eu estou pedindo tanto a Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho feito um monte de coisa, mas só que eu não consigo ver resultado. Eu não consigo alcançar o objetivo que eu espero. A Bíblia vai dizer, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, ó, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Domingo de manhã na EBD, o pastor Douglas, ele estava falando com a gente sobre um versículo em que Jesus, ele está falando ali o tempo todo. Se bater na porta, se vocês procurarem, se vocês insistirem, se vocês irem até ele, vocês vão achar, vocês vão conquistar, vocês vão conseguir. Mas para isso, vocês precisam fazer com o motivo certo. E que motivo certo é esse? O texto já está dizendo, não para satisfazer a tua própria vontade, mas para satisfazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E quando você começa a ficar feliz com a vontade de Deus, a tua vida é diferente, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. As nossas vontades elas são limitadas, nós temos pensamentos limitados, nós somos seres limitados. Mas Deus ele quer te dar muito mais do que você pode pedir e imaginar. Mas para isso, você precisa aprender a pedir. A gente na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que souberam pedir, que alinharam a vontade deles com a vontade de Deus. E sem dúvidas, eles alcançaram a vitória. Eles conseguiram seus objetivos. A gente tem aí, Salomão, ele pediu todas essas coisas. E mais para frente, a gente vai poder ver na vida de Salomão, de que ele era um cara sinistro. Meu irmão, mas pensa no homem endinheirado. Pensa no homem que vivia no Outback da época, sei lá. Um cara que vivia com roupa de marca, perfume Chanel, né? Chanel que é o mais caro? Nem sei. O cara não usava, não era Jequiti, não era Rinodê não, meu filho. Os caras que batiam no Rinodê na época na porta dele, ele mandava para fora, ele só queria coisa cara, só queria coisa de marca, porque ele podia.
Olha só, para você ter ideia, talvez você deve estar pensando, rico igual sei lá, o Eike Batista? Igual o Pedro? Não, meu filho. Estou falando de rico mesmo. Estou falando de gente rica, endinheirada. Olha só, Lucas Freitas, morando lá no Botafogo, lá de frente para a Lagoa. Olha só, já que você está com a sua Bíblia aí em 1 Reis, eu vou pedir para você pular lá para o capítulo 10. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 10. Primeira Reis, capítulo 10. Primeira Reis 10. Aí você vai lá para o versículo 14. Aqui, ó, no versículo 14, vai dizer, tudo, só de dinheiro, só de salário. Não tô falando nem de luvas, mano. Tô falando só de salário. Só de salário que o cara recebia anualmente. Vai dizer assim, ó. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos, fora os impostos pagados por mercadores e comerciantes e por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O cara recebia anualmente 23 toneladas e 300 quilos de ouro. Aí eu fui lá, né, como? Fazer a conta, né? Acertou miserável, fazia a conta, botei lá, fiquei com meia hora lá fazendo a conta, pegando quanto estava valendo o ouro. Aí eu cheguei no resultado. Anualmente, o cara recebia 2 bilhões e 700 milhões, só se a gente for converter assim o peso do ouro atualmente, 2 bilhões e 700 milhões anualmente. Anualmente. Isso era só o que ele recebia como se fosse assim, o salário dele. Fora que o texto aqui está dizendo que ele recebia presentes, impostos de todos os reinos da Arábia. Todos os reinos. Pensa nesse sheik aí, nesses caras boladão, cheio de dinheiro, esses caras assim todo de branco, lá das Arábias, lá dos petróleos. Então, esse cara recebia os impostos de todos esses caras. Ele era endinheirado. Ele era sinistro. Mas aí, olha só também. Aí, lá no versículo 27, vai dizer mais. Versículo 27. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Aqui está dizendo o seguinte, ele tinha tanto ouro naquela época, era tanto ouro que esse homem tinha, mas tanto ouro, que a prata virou lixo. Virou lixo. Tu estava andando na rua, tu chutava a prata, era igual pedra. A pedra ficou tão desvalorizada que não significava mais nada. Você que está noivando aí, que você vai noivar, sei lá, vai comprar um anel de prata, vai ver o preço do anel de prata. É de cair o queixo, meu filho. É caro, é um troço caro. E na época, era lixo. Era lixo, era uma coisa comum, era uma coisa qualquer. Isso é o dinheiro, só de dinheiro. Agora, de bens que esse cara tinha, agora que você vai ficar doido. Bens, lá em 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 21, vai dizer assim, todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Imagina, tudo. Esse cara, ele só bebia em copo de ouro. Não tem esse negócio de copo descartável. Aqui na igreja a gente fica, gente, economiza o copo descartável. Gente, não usa muito não, porque senão vai acabar. O zelador vai ficar bravo contigo, o Gelson vai dar uma martelada na tua cabeça. Não, lá o palácio todo dele era só copo de ouro. Era ostentação, meu filho. Não tem essa de copo descartável. Sabe na tua casa que você fica, eu não sei se é assim com vocês, mas na minha casa é assim. O quê? O pote de geleia, de vidro, os requeijão, essas coisas, a gente guarda pra gente, né? Pro pessoal de casa beber. Aí, vai chegar uma visita aí, fulaninho vai. Fulaninho tá vindo aí. Aí vai minha mãe correr pra mar. Não, deixa eu pegar os copos de visita, né? Tem essa separação de copo de visita e copo de gente de casa. Cara, Salomão não tinha esse migué, não. Salomão era tudo de ouro, meu filho. Era tudo de ouro, 18 quilates. Pesadão.
O bicho era pesado, cara. E tem mais. Ó, lá no versículo 22. Versículo 22 vai dizer assim, ó. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Acho que não tem nada a ver, né? Macaco, pavão, do nada. E olha, vai dizer que o cara tinha uma frota de navio. O cara tinha uma frota toda para ele. Não era igual eu e você. Pô, vamos na praia. Vamos para onde? Ah, vamos para Muriqui? Não. Vamos para Piscinão de Ramos? Não. Vamos para a piscina de Heliópolis? Não. O cara só ficava em um lugar top. Era só mesmo, como? Cobertura em Búzios. Esse negócio assim, Arraial do Cabo, tudo maneirão. Ele tinha uma frota de navio. Ele não era igual eu e você, que vai para a Ilha do Japonês, vai em Cabo Frio e paga R$10 para andar 5 minutos no caiaque, não, meu filho. Não é assim, não. O cara tinha uma frota, meu irmão, era só lancha, era só iate, como? O negócio era maneiro, cara. Eu queria ser amigo de Salomão naquela época. Eu queria. Vai dar mais detalhe, olha só. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. E205, E630, chovendo, lotado, aquela suvaqueira indo no teu nariz. Você cansado, trabalhou o dia todo, você vai pegar esses ônibus. Você que acorda cedinho aí, 6 horas da manhã, para poder ir para a escola. Tem que pegar ônibus lá em Itaipu, chovendo. Ei, Letícia, para vir para a igreja. Né? O cara não tinha esse aperto não, meu filho. Ele não tinha aperto não. O cara tinha mais de 1.000 cavalos, mais de 1.000 carruagens. Era ostentação, era airbag, o cavalo do cara devia ter até direção hidráulica, elétrica, não sei, devia ter tudo. Porque o cara, ele era top. E fora, a gente já falou do dinheiro do cara. A gente falou dos bens que esse cara tinha, que Salomão tinha. E outra, status. Ele tinha o status de ser o cara. Ele tinha o seu de ser o bichão. Ele era o bichão, cara. Ele era o rei. Vou te dar um exemplo disso. Lá no versículo 23 e 24, a gente continua em 1 Reis, capítulo 10. Vamos lá. Tô vendo gente dispersa, tá ligado? Boa, vamos lá. Isso aí. 1 Reis, capítulo 10, versículo 23 e 24. Vai dizer assim, ó. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Salomão, ele tinha o status de top, de ser o mais sinistro. Ele não era igual você que está aí mendigando like no Instagram, como? Se achando porque tem 1.200 seguidores. Não, velho, o cara devia ter como? Sei lá, uns milhões de seguidores. O cara era o status da época. Ele tinha, Salomão, no auge do seu império, ele tinha alcançado o ápice. Caramba. Ele tinha alcançado o ápice de que toda pessoa podia ter na vida, cara. Ele conseguiu tudo que alguém poderia ter. Tudo que alguém poderia ter imaginado de prazeroso. Tudo que alguém podia querer. Você, eu e você que mora aqui em Belfort Roxo, esse cara conseguiu tudo isso. Além disso, além de status, bens e dinheiro, esse cara tinha de sobra coisa que muita gente está querendo aí, muito varão está querendo aí. Mulher. Vamos lá. Vamos avançar um capítulo. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. No versículo 1 e 3. Vai dizer assim. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Lá no versículo 3 vai dizer assim, ó. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Imagina,
O cara, ele tinha 1.000 mulheres. 1.000 mulheres no seu palácio. Se tem alguém que foi corno na história, foi Salomão, cara. Meu irmão, ele tinha 1.000 mulheres. 1.000. Eu não tô falando do seu amiguinho que se acha o cara porque tem uma namorada escondida ou tá ali, não. O cara, ele tinha 1.000 mulheres. Lá vai eu de novo fazer a conta para saber como que deve ser esse negócio. O pastor Douglas fez a conta, mas estava um pouquinho errado quando você fez. Imagina que ele se deitou com uma mulher hoje. Para ele voltar a se deitar com essa mulher, ele tinha que 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses até ele voltar. Se trabalhar todo dia sem folga, 7 dias da semana sem parar. 7 dias da semana sem parar. Se o homem for bravo, era 2 anos e 9 meses. Ah, mas eu tô resfriado. Ah, mas eu tô com dor nas costas. Ia demorar o tempo para ele ver outra mulher. Então, o cara tinha que ser brabo mesmo. E aí a gente tem irmãozinho, né, que tá sofrendo, querendo. Só uma. Senhor, manda a varoa prometida. Aquela que eu tô querendo, a minha costelinha, sei lá o quê. O cara tinha 1.000, meu amigo. O cara estava ostentando. Ele estava ostentando. Ele ostentava dinheiro, ele ostentava bens, ele ostentava status e ele ostentava mulher, cara. Mulher. Salomão, ele teve tudo que alguém carnalmente podia querer. Ele não tinha seus desejos limitados. Esse é o pensamento pobre que você pode ter agora. Ele tinha tudo. Ele foi, sem dúvida, um dos caras que mais provou de prazeres carnais nessa terra. Tudo que ele queria, ele teve. Mas aí, meu amigo, aí que eu começo a pensar, cara. Será que o segredo da felicidade realmente está em ostentar? A gente tem a notícia de que Salomão, ele era o homem mais sábio, era o homem mais rico. Mas só que a gente não tem a característica de Salomão como o homem mais feliz da Bíblia. Salomão, ele teve tudo isso para chegar na sua idade, na sua velhice, e descobrir que tudo isso serviu de nada. Tudo isso era coisa passageira. E aí eu queria pedir que você abrisse aí em Eclesiastes, capítulo 2. Se o Pedrinho puder fazer um tantanzinho ali, um sonzinho legal. Eclesiastes capítulo 2. Vai dizer assim, do versículo 1. Pois nada trouxemos para esse mundo. Antes de eu continuar, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui. Salomão, ele teve tudo isso. Ele viveu tudo isso na sua juventude. Ele gastou toda essa energia com mulheres, com carros, com bens, com bebida, com tudo que ele podia ter naquela época. Mas só que Salomão, ele foi ficando mais idoso. Ele foi ficando mais velho. E aí, a força que ele tinha usado para poder fazer isso, ele descobriu que na verdade ela tinha sido desperdiçada. Salomão, ele foi ficando mais velho, ele foi passando por situações na vida, e ele percebeu que ele tinha simplesmente desperdiçado toda a juventude dele. Eclesiastes é um livro que Salomão ele já escreveu quando ele era mais velho, quando ele era já um pouquinho mais de idade. E aí a gente vai ver Salomão escrevendo um monte de coisa, cheio de arrependimento, cheio de amargura, cheio de vontade de querer voltar atrás e fazer tudo diferente. E aí no capítulo 2, logo no início do livro, ele já vai começar falando isso. Vamos ler. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois... é isso daqui mesmo. Não, gente. Timóteo, estou lendo Timóteo, verdade, perdão. Vamos lá, gente, quebra o clima não, tá uma maneira. Eclesiastes 2, capítulo 1, estou lendo Timóteo. Ó, vamos lá, de novo. Finge que nada aconteceu, vamos lá. Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Olha aí, Salomão já todo depressivo, já todo na bad. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber que o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regrar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas de que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Fui correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Vou repetir. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que foi tudo inútil. Tudo foi inútil. Tudo isso foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito em nenhuma dessas coisas. Quando ele ficou velho, quando ele viu que tudo que ele tinha feito, na verdade, tinha servido para nada, ele já era um homem arrependido. Ele já não podia voltar no tempo. Felizmente, ainda não foi inventado uma máquina, né, para a gente voltar no tempo e reparar todos os nossos erros. Cara, a maioria das pessoas aqui, 99% das pessoas que estão aqui são jovens ainda. Estão cheios de forças. A gente está tendo o mês da juventude. O congresso passou, o tema do congresso foi eternos. A gente está retratando sobre a eternidade. Nós somos seres eternos, mas enquanto a gente está aqui na Terra, a nossa passagem é temporária. A gente vai ficar velho, vai vir ruga. Você que está novinho aí, a ruga vai chegar no teu rosto. Teu cabelo que está pretinho vai ficar branco, ou então esse cabelo maneirão que você está aí um dia vai cair. A força que você tem hoje, você não vai ter mais daqui a alguns anos. E quando esse dia chegar, quando a sua velhice chegar, será que você vai ter realização de ter feito tudo que você podia ter feito para o Senhor? A verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da vida não é você ficar rico, não é você ter muitas mulheres, não é você ter muitos bens, não é você ter muitos terrenos, muitas posses, não é você ser alguém famoso, não é você ser alguém rico, não é você fazer nada que é material, nada que é passageiro. Mas o verdadeiro sentido da sua estadia aqui na terra é servir a Deus, cara. É entregar tudo que você tem, toda a sua vida, toda a sua vitalidade, toda a sua força, toda a sua juventude a Deus. Talvez você veio aqui no Geração Eleita, você está aqui, você foi convidado por alguém, você está usando toda a sua força para fazer tudo, um monte de coisa, menos servir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou jogando praga não, eu só estou te alertando o que vai acontecer. Se você continuar assim, o tempo vai passar,
A sua vida vai passar. Você vai ficar velho. Você vai ser uma pessoa arrependida, amargurada, angustiada. Às vezes a gente tem a impressão de que só quem entra em depressão é jovem, é adolescente. Mas tem aí a Laís, eu acho que ela não vai me deixar mentir. Um dos maiores índices de depressão que tem é com pessoas idosas, acima dos 60 anos. Por quê? Porque são pessoas amarguradas, arrependidas, porque elas queriam ter feito coisas melhores, elas queriam ter dedicado a juventude, a força delas para fazer uma coisa que tem um sentido, mas só que elas desperdiçaram. Talvez você fale, pô, Lacerda, mas cara, eu venho para a igreja toda terça, eu venho no culto domingo à noite. Será que isso é suficiente? Será que isso está de bom tamanho? Imagina, a gente serve um Deus que entregou a vida dele por nós naquela cruz. E eu entendo, cara, que a única consequência disso, a única coisa que a gente tem que fazer é de volta entregar a nossa vida a ele, por inteiro, por completo. Talvez você esteja pensando, cara, quer saber? Poxa, eu tô aqui, tá de bom tamanho, lutando pelo emprego que eu quero, trabalhando, vivendo, existindo. Quer saber? Eu tô aqui de boa, cara, não quero mudar nada não. Amém. Mas eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa noite, que estão buscando, que estão querendo encontrar um verdadeiro sentido para a vida delas. Talvez seja você. Deus, Ele quer falar contigo essa noite. Ele quer dar um sentido à sua vida. Talvez você esteja triste, você esteja depressivo, você esteja amargurado, mas Deus, Ele quer dar um sentido à sua vida. Eu entendi que o verdadeiro sentido da minha vida é através da palavra de Deus, dar sentido à vida de outras pessoas. Você é especial, você é importante, Deus, Ele te chamou. Talvez você tenha ouvido de várias, inúmeras pessoas de que você é inútil, que a sua vida não tem sentido nenhum, que você veio para a terra, mas você na verdade é um peso morto. Tudo isso é mentira de Satanás na tua vida. Satanás, ele é o pai da mentira, e tudo que vem da boca dele é mentira. Você tem duas opções essa noite. Ou você ouve as mentiras que Satanás tem proferido para a tua vida, ou você ouve a verdade que Deus tem falado para você hoje. E a verdade é que você é escolhido, você é amado, você faz parte do plano de Deus. Ele quer ter um encontro real contigo, e Ele quer te apresentar a eternidade. Pensa, cara, nós somos seres eternos. A eternidade está dentro de você, você querendo ou não. A escolha que você tem que tomar é aonde você vai querer passar essa eternidade. A nossa vida aqui na terra é curta, é pequena. Salomão teve tudo o que ele queria. Ele teve dinheiro, teve bem, teve status, teve fama. Ele teve uma vida tranquila. Mas quando ele chegou na velhice dele, ele foi um homem amargurado, arrependido. Ele tomou conta, ele se deu conta de que tudo que ele tinha feito foi em vão. Todo o trabalho que ele teve foi em vão. Ele se casou com mulheres erradas, de acordo com o decorrer da vida, de tantos relacionamentos que ele teve, as mulheres foram influenciando ele a adorar outros deuses, e ele foi perdendo a comunhão dele com Deus. Um cara que tinha começado de uma maneira tão promissora, um cara que tinha tomado as atitudes corretas lá no início, um cara que estava apaixonado por Deus, que teve um encontro com Deus, ele encontrou a Deus, ele falou com Deus, ele estava completamente apaixonado. Agora pensa, quando você encontrou a Jesus, quando você veio aqui pela primeira vez, quando você teve aquele encontro real com Deus, a maneira que o seu coração ardia, a maneira que você estava ansiando pela eternidade, mas o tempo foi passando, você foi se deixando contaminar por vários tipos de coisas, e até que chegou um momento em que você esqueceu quem era Deus. Que é normal você vir aqui um culto de geração eleita, mas na verdade, o teu joelho já está quase com poeira, porque não dobra para orar. Eu mesmo, cara, eu tô falando isso aqui, fui eu, essa palavra tá doendo em mim, porque durante esses tempos eu tenho sido o cara mais vacilão do mundo, um cara desprezível, e eu reconheço isso, eu sou um dos caras mais vacilões que estão aqui nessa noite, e essa palavra tá doendo em mim, na verdade. Eu sei que eu erro, eu sei que eu sou vacilão, eu sei que eu sou tudo isso, mas eu tomei uma atitude na minha vida, eu tomei uma decisão. Eu não quero desperdiçar a minha vida, eu quero gastar a minha vida nos pés do Senhor. Eu quero dedicar toda a minha juventude, toda a força que eu tenho para poder servir a Deus, porque foi assim que eu encontrei o sentido da minha vida. Deus, Ele quer dar sentido à sua vida hoje.
Ele não quer que você seja mais um comedor de creme crack, como diz assim o pastor Douglas. Ele quer que você seja alguém importante. Você é alguém importante. Você não é mais um. Você não é uma pessoa que está aqui no meio de um monte de jovens. Você é um ser eterno. A eternidade dentro de você. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7. Queria pedir o pessoal do louvor para poder subir já. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Vou ler de novo. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e da destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Queria que você ficasse de pé, sem olhar para o que está acontecendo do teu lado, sem olhar para o irmãozinho que está do teu lado, que está atrás de você. Começa a pensar em tudo que você tem feito. Tudo que você tem feito até chegar aqui. Tudo aquilo que você tem realizado para o Senhor. Será que isso é suficiente? Será que tudo aquilo que você tem feito, quando você chegar lá na sua idade, quando você estiver bem velhinho, de cabelo branco, você vai estar feliz? Vai se sentir realizado? Feche seus olhos, não olhe para quem está do lado, não olhe para quem está na sua esquerda, na sua direita. Coloque seus olhos em Jesus agora nesse momento. Será que quando você estiver bem velhinho, você vai ter a paz de partir em segurança, porque dedicou uma vida ao Senhor? Ou você está vacilando? Ou você não tem tido contato com Deus como deveria? Como você queria? A Bíblia vai falar também do Paulo. Paulo, ele passou por lutas, perseguições, passou por provações. Ele teve uma vida totalmente ao contrário de Salomão. Ele passou por prova, passou por naufrágio, passou por um monte de coisa ruim. Mas só que enquanto ele estava passando por isso, ele tinha um Deus que estava com ele. Ele estava passando por isso por um propósito. Tinha um motivo, tinha uma razão. A vida dele tinha uma razão, a vida dele tinha um motivo. Talvez você chegou aqui hoje ostentando um monte de coisa. Talvez esteja ostentando uma roupa de marca, dinheiro, esteja ostentando uma realização profissional, você conseguiu um emprego, passou numa faculdade. Mas só que a vontade de Deus não é que você saia daqui cheio de orgulho de si mesmo, mas que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo. Que você saia daqui com a noção de que você é um ser eterno e quer passar a eternidade com Deus. Esse é o seu momento, cara. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Eu sei que o Espírito Santo já está tratando em corações aqui essa noite. Eu sei que ele já está falando com um monte de gente. E o diabo ele vai fazer de tudo para você poder perder o foco aqui. Mas mantenha-se focado. E eu tenho certeza que hoje é dia de vitória na sua vida.